Agora a gente vai tratar do princípio da seletividade. Esse princípio é importantíssimo. Ele foi estabelecido na nossa Constituição e é aplicável aos chamados tributos indiretos ou impostos indiretos. São aqueles tributos que são cobrados não diretamente do contribuinte, mas são cobrados dos seus substitutos. Mas pelo efeito da repercussão tributária, acaba recaindo ao final, vamos dizer assim, suportado ao final pelo consumidor final. Tá bom? Exemplo que a gente tem aqui de aplicação desse princípio da seletividade é o IPI e o ICMS. O IPI, por força lá do artigo 153, parágrafo 3º, inciso 1. Já o ICMS, artigo 155, parágrafo 2º. Deixa eu só observar aqui o inciso 155, parágrafo 2º, deixa eu ver aqui, 155, parágrafo 2º, só confirmar aqui. Inciso 3º, bom? Então, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 3º da nossa Constituição. Peço desculpas aí, porque eu estava confirmando para a gente não errar, ok? Então, queridos, o princípio da seletividade funciona da seguinte maneira. O Estado percebeu que alguns produtos e serviços são essenciais para o ser humano. Então, como eles são importantíssimos, são chamados de serviços essenciais ou produtos essenciais, o Estado então percebeu que esses produtos e serviços teriam que ter um tratamento diferenciado. Então, com base na essencialidade, percebeu-se que era necessário aplicar a alíquota do IPI e do ICMS menor. Agora, se for considerado menos essencial, aí a alíquota do IPI e do ICMS teria que ser maior. Em outros termos, fazendo aqui uma síntese, a gente vai dizer que quanto maior a essencialidade do produto e do serviço, quanto maior a essencialidade, ou seja, quanto maior a sua importância para a população, quanto maior, menor vai ser a alíquota do ICMS e do IPI. Do outro lado, quanto menor a essencialidade do produto, maior vai ser a alíquota do IPI e do ICMS. Por exemplo, os chamados produtos supérfluos e serviços supérfluos. Dá exemplo cigarro, perfumaria, são chamados produtos supérfluos. Refrigerantes, são coisas que não são essenciais para o ser humano, para a população. Então, com isso, a alíquota seria maior. Tá bom? Agora, o que cai desse princípio? O que você precisa saber? O que precisa lembrar? Lembrar, primeira coisa, que a Constituição, no artigo 153, parágrafo 3º, inciso 1, diz que o IPI obrigatoriamente deverá ser seletivo. A alíquota do IPI obrigatoriamente. Então, o IPI obrigatoriamente é seletivo. Então, a União não tem escolha. Ela tem que observar a seletividade no que diz respeito ao IPI. Então, ela vai ter que fazer uma lista de produtos, uma lista de serviços e avaliar o grau de essencialidade e aplicar obrigatoriamente uma alíquota menor para essa lista de produtos e serviços que ela considera essencial. O que ela entender que é menos essencial, ou seja, a lista, quanto menos essencial for, maior vai ser a alíquota do IPI e do ICMS. Agora, e no caso do ICMS? O ICMS, ele obrigatoriamente vai ser seletivo? O artigo 155, parágrafo 2º, inciso 3º, diz que o ICMS poderá ser seletivo. Então, é uma facultatividade do Estado. O Estado pode ou não estabelecer uma regra, utilizar a regra da seletividade. Significa dizer que o Estado ele pode criar uma lista de produtos, uma lista de serviços que ele considera essencial ou não. Se ele não criar, ele não tem obrigação constitucional de fazer, porque a Constituição diz que poderá ser seletivo o ICMS. Mas a maioria dos estados utilizam a regra da seletividade,
Entendeu? Por exemplo, por isso que você sabe que o leite ele tem uma alíquota de ICMS menor do que um perfume. Por quê? Por causa da essencialidade daquele leite e menos a menor essencialidade daquele perfume. Tá bom, gente? Então fica atento com relação a isso aí. Então, resumindo, lembre-se da seletividade. Quanto maior a essencialidade, menor é a alíquota do IPI e do ICMS. Quanto menor a essencialidade, maior é a alíquota do IPI e do ICMS. Outra coisa que você precisa lembrar: IPI, essencialidade, seletividade, obrigatório, aplicação obrigatória. ICMS, seletividade, aplicação facultativa. Tá bom?